Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que iniciamos as atividades do segundo dia da audiência pública virtual, promovida pela Prefeitura de Manaus, coordenada pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, a SEMEF, em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação, SENCOM. A audiência pública sobre as propostas da Lei Orçamentária Anual de 2022 e do Plano Plurianual atende ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Transparência e Estatuto das Cidades, tendo como objetivo apresentar os principais programas e ações de governos executados no primeiro semestre de 2021 e os projetados para o exercício financeiro de 2022, ressaltando também que foram realizadas audiências públicas setoriais pela CEMED, Censa, Semasc, IMU, Transporte e Trânsito. Esta audiência pública está sendo transmitida virtualmente através das redes sociais da Prefeitura de Manaus. E para iniciarmos a primeira apresentação das propostas, neste momento eu passo a palavra a Sua Senhoria, o senhor Carlos Alberto Valente Araújo, diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, INPLURB, para a apresentação das propostas da área de planejamento urbano, lembrando que as perguntas ou encaminhamentos de propostas deverão ser realizadas pelo chat disponível que está aí na sua tela. Senhoras e senhores, Carlos Alberto Valente Araújo. Muito obrigado, bom dia senhoras, bom dia senhores, bom dia Manaus. Estamos aqui numa determinação do prefeito Davi Almeida, expondo as propostas do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o INPLURB, visando desenvolver na cidade de Manaus, no final ainda desse ano e nos próximos 3 anos, uma série de projetos e programas que irão melhorar e transformar a cidade de Manaus numa cidade global e numa cidade que propõe estar entre as 10 melhores do Brasil para se desenvolver projetos, empreendimentos e atividade econômica. Esses são os 2 grandes eixos do INPLURB, decorrente das determinações do prefeito Davi Almeida. Inicialmente, eu queria fazer apenas uma apresentação rápida desses 9 meses que estamos concluindo agora, ao final de setembro, do que se desenvolveu no INPLURB. O INPLURB, em termos de eficiência e gestão, os números de aprovação de projetos, nós temos um acréscimo de mais de 150% em relação ao ano passado, de aprovação de projetos. Estamos chegando a 935 mil metros quadrados de áreas licenciadas e já no mês de outubro estaremos superando a barreira de mais de 1 milhão de metros quadrados de área licenciada. Em habite-se, nós já superamos também a casa dos 142%. Reduzimos o prazo de aprovação médio de projetos para 22,4 dias. E concluímos um resultado de arrecadação de mais de 15 milhões e meio de reais. A previsão de arrecadação do INPLURB para o ano de 2021 era de cerca de 10 milhões e 200. Nós já superamos a meta em função desses trabalhos que acabei de relatar para vocês. Esses são os números iniciais do INPLURB. No tocante à audiência pública que estamos tratando, nós vamos apresentar agora os principais eixos de atuação do INPLURB. O INPLURB ele vai atuar basicamente em 2 grandes eixos. O primeiro deles é o crescimento econômico, com educação básica e profissional. E o segundo eixo é o eixo ambiental, infraestrutura e mobilidade urbana. No primeiro eixo, crescimento econômico, nós temos 4 grandes áreas de atuação, que é o licenciamento urbano, a fiscalização urbana, as autorizações e permissibilidades e os atendimentos a todos os requerentes.
Essas demandas elas estão devidamente identificadas e os projetos que atendem esses 4 eixos estarão sendo apresentados a seguir. Um outro macro-eixo é a questão ambiental, infraestrutura e mobilidade. Então, nós trabalhamos nesse outro eixo a habitação e regularização fundiária, os projetos arquitetônicos e urbanos, a mobilidade urbana, que a gente tem estreitado a relação e as discussões dos projetos com o IMU e a CEINFRA, aliás, CEMINF, e a questão do patrimônio histórico e a informação e referenciamento de toda a cidade, isso interagindo com o Mapa Manaus. Então, vamos agora ao detalhamento desses grandes eixos. O Programa de Licenciamento Urbano de Manaus, ele tem 6 projetos. O primeiro projeto é o Sistema de Integrado de Licenciamento Urbano e Ambiental. O plano diretor, ele é um plano diretor urbano e ambiental. Então, nós estamos estreitando as conversas com a SEMAS, temos inclusive uma reunião hoje à tarde, para buscarmos o licenciamento integrado. Isso não é uma novidade, isso já está sendo feito em algumas capitais brasileiras. Estamos discutindo em Plurb e SEMAS para buscarmos uma base unificada, georreferenciada, que subsida o licenciamento ambiental e o licenciamento urbanístico. Com isso, nós poderemos avançar no sentido de um licenciamento integrado, otimizando recursos, otimizando as equipes e reduzindo o prazo dos licenciamentos. O segundo projeto é o alvará imediato. Nós temos uma proposta de que no próximo ano, provavelmente março ou abril do ano que vem, nós possamos estar lançando e operando um sistema que permita o licenciamento imediato de atividades tipo 1 e tipo 2 de imóveis até 750 metros quadrados. Estamos discutindo as excepcionalidades ambientais, as excepcionalidades tributárias, mas a ideia é que um sistema baseado na autodeclaração e na rastreabilidade nos permita, nos mesmos moldes, um pouco, digamos, adequados às nossas peculiaridades, fazermos o que já se faz há 2 anos, já vem se fazendo na cidade de Campo Grande. Então, nós, mais uma vez, estamos pegando experiências de outras cidades e outras prefeituras co-irmãs e dando a nossa peculiaridade e implantando esse alvará imediato. Esse projeto, ele significa cerca de 54% de todos os projetos que o Implurb aprova. Então, nós teremos projetos sendo aprovados em 2 horas, em 3 horas, saindo da escala de 22 dias para horas. É claro que isso também abre uma discussão com todos os profissionais da área, os arquitetos, os engenheiros, os despachantes, os contadores, os advogados, mas estamos desenvolvendo um sistema que vai permitir, em horas, você aprovar a sua construção. Claro que isso é um desenho novo, nós faremos um curso de como se trabalhar essa ferramenta para que todos possam, de forma objetiva, sumiu minha imagem aqui, possam trabalhar essa questão do alvará imediato. Minha imagem sumiu, mas a gente vai continuando. O próximo projeto é o Sistema de Gestão de Permissionários. O Implurb e a Prefeitura de Manaus tem uma série de imobiliários urbanos em praças, em canteiros, enfim, que precisam ser melhor gerenciados. Precisam ser renovadas as permissões, as licitações, agilizado o controle e a gestão desses mobiliários. E nós iremos fazer isso, implantando esse novo sistema de gestão. Isso começa em 2022 e terá um desenvolvimento ao longo do PPA 2022-2025. Outros projetos, que é o Sistema de Gestão de Engenhos Publicitários, eles serão desenvolvidos em paralelo com o projeto 3
E o projeto 5 e 6 serão atendimentos e sistemas que modernizam a fiscalização urbana e o sistema de atendimento de agendamentos e respostas. Esses sistemas 3, 4, 5 e 6, eles estarão entrando no PPA 2022-2025, porque precisa de mais de um ano para ser desenvolvido, homologado, implementado e treinado os usuários para que eles possam entender como é que funcionariam os sistemas. O programa 2, ele é um programa de fortalecimento institucional do Implurb. O Implurb, ele é uma entidade que completa 20 anos no próximo ano. E nós precisamos desenvolver o fortalecimento institucional dessa entidade que é responsável não só pelo planejamento urbano da cidade, mas também pelo gerenciamento desse espaço urbano. Eu costumo dizer que a CEMEF, por exemplo, tem a sua arrecadação comprometida se o Implurb não licenciar as atividades e os empreendimentos que querem se instalar regularmente em Manaus. Relembro o número que eu falei agora. Em setembro, aliás, em outubro, estaremos ultrapassando mais de 1 milhão de metros quadrados de obras licenciadas neste ano. É isso que faz a CEMEF, a máquina arrecadadora da Prefeitura, aumentar a sua receita de ISS, de TBI, de alvará, de funcionamento, etc. E os programas que a gente está desenvolvendo, precisamos de uma nova sede. Não se trata de grandes coisas. Ou reformamos a nossa sede, ou estabelecemos em uma área que a Prefeitura já dispõe de uma nova área para acomodar as novas funções e ampliação de quadro que já se faz necessários no Implurb. Por exemplo, o Implurb tem 15 fiscais de posturas e de equipamentos urbanos na cidade de Manaus. Nós precisamos ampliar esse quadro de fiscalização para, no mínimo, 60 fiscais, para que a gente possa dar conta da cidade de Manaus, que é uma cidade com mais de 2.200.000 habitantes e uma área física extremamente horizontalizada. Então, a meta de fazer concurso para ampliar o quadro de fiscais, ele só vai poder ser possível se nós tivermos a nossa área física para receber esses fiscais. E isso faz parte desse nosso PPA 2022-2025, que será a adequação como a gente chama, nova sede do Implurb, ou ampliação dessa sede que já está, digamos, no gargalo, no limite máximo de acomodação do quadro do Implurb. Temos também como projeto 8, a modernização dos equipamentos imobiliários e o plano de cargos, carreiras e salários, que seria uma estrutura integrada que se concluiria com o projeto 10, o concurso público. Então, essa área de fortalecimento institucional do Implurb, ele é fundamental para ampliar o atendimento da cidade dentro daquela estratégia de transformar a cidade de Manaus numa cidade global, ao mesmo tempo de uma das 10 melhores cidades do Brasil para se desenvolver negócios. Isso é fundamental para a gente não ficar apenas dependendo da nossa galinha dos ovos de ouro, que é a nossa Zona Franca de Manaus. Nós precisamos desenvolver novos modelos de desenvolvimento e sermos uma das 10 melhores cidades para se fazer negócios no Brasil é estratégico dentro da visão do prefeito Davi Almeida. O terceiro programa é o Programa de Habitação e Regularização Fundiária de Manaus. Há poucos minutos recebi um telefonema do prefeito falando exatamente disso. Uma área onde destinaremos, aliás, empreendimentos de habitação e interesse social, uma pequena movimentação de ocupação irregular. Já estamos mandando a equipe lá para combater isso. O prefeito e a nossa equipe não comungam com essa estratégia de ocupação de áreas públicas. Por outro lado, o prefeito tem um programa de habitação e de regularização fundiária. E esse programa ele começa a ser concretizado em 2022.
O prefeito concluiu um empreendimento habitacional de 500 unidades. Estamos já em tratativas de aquisição de um terreno para 1.200 unidades habitacionais. E estamos também conversando com o governo federal e com outras fontes de recursos para a construção dessas unidades habitacionais. Em paralelo, estamos já desenvolvendo uma licitação para regularização fundiária, para serem entregues os títulos ainda este ano. O projeto de regulação fundiária, o projeto Casa para Todas e Mais Habitação no Centro. O projeto que se destaca é o projeto 13, Mais Habitação no Centro, porque ele integra com um programa de revitalização do centro histórico da cidade de Manaus. Nenhum centro se revitaliza se não tiver habitação. Então, nós já estamos com o programa Nosso Centro e previsão de cerca de 500 unidades habitacionais em 2 áreas no centro da cidade de Manaus. Isso a começar sendo executado em 2022. Estamos na fase de desapropriação dessas áreas. A segunda fase será o desenvolvimento dos projetos executivos e licitação desses projetos para a construção das unidades habitacionais. Provavelmente em 2022 o prefeito estará entregando essas unidades. Programa 4, de qualificação territorial de Manaus. Tem 6 projetos. Projeto de calçada mais ativas, onde você possa permitir que o cadeirante, que o deficiente visual, que todas as pessoas que são portadoras de necessidades especiais, possam exercer o direito de ir e vir com as calçadas, digamos, mais adequadas para a sua locomoção. Isso envolve urbanismo tático e conclui-se com os parques urbanos municipais tendo uma nova conotação, digamos, voltado para uma exploração mais efetiva e uma manutenção mais efetiva, incluindo parcerias e permissões a terceiros. Temos o Nosso Centro, que é o projeto de revitalização do centro, e o projeto Distrito Turístico. Esses 2 projetos são de duração de 3 a 4 anos, e eles se encaixam exatamente dentro do PPA 2022-2025. São projetos que envolvem quantidades substanciais de recursos. O prefeito já disponibilizou cerca de 150 milhões para se desenvolver ao longo desses 4 anos, que é o Nosso Centro, e o outro projeto estamos em tratativas com a gestão, a administração da SUFRAMA para o desenvolvimento dos projetos executivos e a captação de recursos. Bom, mais ou menos o programa Mais Manaus, ele desenvolve as estratégias de planejamento, de gestão, e essa, por exemplo, é uma imagem de uma das obras que serão desenvolvidas no projeto Nosso Centro, onde nós transformaremos o antigo prédio da CEAN, no início da 7 de setembro, nesse monumento, que é uma área de mirantes, atrelados a um teleférico, e teremos operações de restaurante, de gastronomia, de turismo, de artesanato e de lazer e cultura. Então, esse é um projeto que a gente desenvolve de forma integrada, que faz parte do grande programa chamado Nosso Centro, que é o mirante da ilha de São Vicente e o primeiro teleférico de Manaus. Esses projetos estarão provavelmente sendo inaugurados em 2024 e queremos agradecer a atenção de todos e dizer que o Implurb está buscando soluções para nós termos uma cidade melhor, uma cidade global e uma cidade entre as 10 mais interessantes para atrair investimentos. Isso faz com que a gente tenha um compromisso muito maior com a cidade, com nossos cidadãos e com, é claro, a gestão e a diretriz do prefeito Davi Almeida. Muito obrigado, senhores.